Alô, pessoal! Nossa aula de hoje, o assunto é progressões aritméticas. E no nosso caderno, progressões aritméticas é o primeiro assunto do capítulo 12, na página 247. Fiquem muito tranquilos, não é? Para um bom aprendizado de progressões aritméticas, é preciso que vocês tenham conhecimentos de sequências, não é? Saber o que significa uma sequência, e também de função polinomial do primeiro grau. Um beijo na alma, não precisa decorar fórmulas, é só entender, e eu vou fazer tudo o que é possível para que vocês tenham um amplo domínio sobre esse assunto, que é candidatíssimo na prova do Enem. Um beijo, bora lá? Deixa-me tirar aqui a máscara, tá certo? Para darmos início à nossa aula. Então, o assunto de hoje é progressões, ou simplesmente progressão aritmética. Como são duas palavras com uma quantidade razoável de letras, geralmente, quando a gente vai escrever, a gente, ao invés de escrever as duas palavras por extenso, a gente abrevia, bota só P ponto, A ponto, maiúsculos. Agora, nunca deve ler nem falar PA. Você escreve PA, que é a abreviatura, mas sempre fale progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? Por definição, progressão aritmética é toda sequência na qual a diferença, lembrando que diferença é o resultado da subtração, tá? Na qual a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor, o que vem imediatamente antes dele, essa diferença é constante. E esta constante é denominada de razão da progressão aritmética. Vamos devagarzinho. Se uma progressão aritmética é uma sequência, progressões aritméticas não possuem elementos, porque quem tem elemento é conjunto, e uma progressão aritmética não é um conjunto, é uma sequência. Progressão aritmética tem termo, legal ou não? Se uma progressão aritmética é uma sequência, esses termos possuem ordem, ok? Então, uma progressão aritmética, ela tem termos, os termos possuem ordem, tá certo ou não? É uma sequência, não é um conjunto, entendeu direitinho? E sendo uma sequência, toda progressão aritmética é um arranjo de termos. E tem uma coisa interessante: a posição que o termo ocupa
se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro ou o quarto, na sequência, varia linearmente com o valor do termo. Então veja que você vai ter duas grandezas, o valor do termo e a posição do termo. Por sinal, tanto faz dizer posição do termo, como dizer ordem do termo. Por exemplo, ordem do termo, posição, é o terceiro. Ele vem imediatamente após o segundo e antes do quarto termo. Legal ou não? E o valor do termo é, por exemplo, o terceiro termo vale 10. Pois bem, essas duas grandezas que variam a posição do termo, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, e o valor do termo, se vale 10, se vale 8, se vale 1 meio, se vale 3 quartos, se vale π, se vale raiz de 3, se vale menos 9, essas duas grandezas, elas variam linearmente. E se há uma variação linear entre a posição do termo e o valor do termo, entre a posição do termo e o seu respectivo valor, certo? Se ocorre uma variação linear, e se ocorre uma variação linear, se estabelece entre a posição do termo, que é de onde a flecha parte, e o valor do termo, que é onde a flecha chega, uma função polinomial do primeiro grau. Professor Edinaldo, está tão confuso. Está confuso, meu filho? Está. Mas eu estou aqui para lhe explicar, ok? Deixe-me apagar o projetor para que eu possa dispor do quadro como um todo. O que nós vamos fazer agora é pegar essa definição e os adendos que eu fiz em vermelho e vamos dissecar isso. Vamos explicar amiudemente. Tá certo ou não? Então olhe para cá. Considere a seguinte sequência. E se é uma sequência, eu agrupo entre parênteses. Se fosse um conjunto, eu agruparia entre chaves. Quando a gente coloca assim, chave 9, raiz de 3, chave, isso aí é um conjunto, com 2 elementos. E não existe ordem. Tanto faz chave 9, ponto e vírgula, raiz de 3, chave, como chave, raiz de 3, 9, chave. Só que uma progressão aritmética não é um conjunto, é uma sequência. Então é parêntese 9, raiz de 3, aí sim. Aí esse 9 e esse raiz de 3 não são elementos, são termos, existe ordem. O 9 é o primeiro termo, a raiz de 3 é o segundo termo, e se eu permuto os termos, eu mudo a sequência que tem como primeiro termo raiz de 3 e segundo termo 9, ela é diferente da sequência que tem como primeiro termo 9 e segundo termo raiz de 3. Já o conjunto, que tem como elementos escrito assim, 9, raiz de 3, é o mesmo conjunto, raiz de 3, 9. Entenderam isso direitinho? Então vamos considerar aqui uma sequência. 4, 9, 14, 19, 24. Tá bom. Então você tem aí uma sequência. Isso que você está vendo, o 4, o 9, o 14, o 19,
e o 24 são os valores dos termos, ou simplesmente os termos. Quando a gente diz os valores dos termos, é a mesma coisa que está dizendo o termo. Então, tanto faz eu dizer, o valor desse termo é 9, como dizer, esse termo é 9. Cada termo desse, por se tratar de uma sequência, ocupa uma determinada posição. O 4 é o primeiro termo. Legal, bem devagarzinho, gente. O 9 é o segundo termo. O segundo termo, o valor dele é 9. O 14 é o terceiro termo. Legal, vá se habituando. O 19 é o quarto termo. E o 24 é o quinto termo. E essa sequência é uma sequência com 5 termos. Legal ou não? Agora uma pergunta. Essa sequência é uma progressão aritmética? Pode ser, pode não ser. Toda progressão aritmética é uma sequência, mas nem toda sequência é uma progressão aritmética. Sendo uma sequência, o que é necessário para que ela seja uma progressão aritmética? Tornar verdadeira essa definição. Ou seja, se nessa sequência a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor a partir do segundo, por que a partir do segundo? Porque o primeiro termo, ele não tem antecessor. Só vai haver antecessores a partir do segundo. 4 é o antecessor do 9. 9 é o antecessor do 14. 14 é o antecessor do 19. 19 é o antecessor do 24. Agora o 4, primeiro termo, não tem antecessor. Então essa sequência só é uma progressão aritmética se a diferença, resultado da subtração entre um termo qualquer a partir do segundo, pode ser o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, e o seu antecessor for constante. Então, por exemplo, se eu pegar o segundo termo, seu antecessor é o primeiro. Aí eu faço 9 menos 4. Subtraio na seguinte ordem o valor do segundo termo menos o valor do primeiro termo. O resultado dessa subtração é 5. Para essa sequência ser uma progressão aritmética, é preciso que o resultado de todas as subtrações possíveis entre um termo qualquer e o seu antecessor seja constante. Os valores dos termos variam, mas o resultado da subtração entre um termo qualquer e o seu antecessor não pode variar. Peguemos o 14, que é o terceiro termo, antecessor é o segundo termo, valor 9, 14. Menos 9 também é 5. Também é 5. Peguemos agora o terceiro termo. Aliás, perdão, quarto termo. Antecessor é o terceiro. 19 menos 14 também é 5. Legal ou não? E finalmente o quinto termo, antecessor é o quarto, 19. Então 24 menos 19 também é 5. Tá? Veja que o resultado das subtrações sempre foram os mesmos. Não variou. Se não variou,
a diferença, que é o resultado da subtração, é constante. E se essa diferença é constante, a sequência, que eu posso chamar ela de S, é uma progressão aritmética. Sensacional. Um detalhe curioso, tá? Se eu fosse escrever essa sequência literalmente, eu a escreveria assim: 4, literalmente, é o primeiro termo, A índice 1. Todos os termos, 1, 2, 3, 4, 5, a gente representa por A. Podia ser outra letra, viu? B. Tá? Então, esse 4 é A, o 9 é A, o 14 é A, o 19 é A e o 24 é A. Esse A representa todos os termos. Agora, como o 4 é o primeiro termo, aí eu boto o A índice 1. Como o 9 é o segundo termo, A índice 2. Como o 14 é o terceiro termo, A índice 3. Como 19 é o quarto termo, A índice 4. E como 24 é o quinto termo, A índice 5. Em outras palavras, quando eu escrevo A índice 3, o azul está tão chifrinho. Quando eu escrevo A índice 3, essa é a representação genérica do terceiro termo. E quando eu digo que esse terceiro termo, o valor dele é 14, esse é o valor, tá? Então, o A índice 3, o A índice 3 é igual a 14, certo ou não? Então veja que se o A índice 3 é igual a 14, A índice 3 é o valor do terceiro termo. Quanto é o valor do terceiro termo? O valor do terceiro termo é igual a 14. E esse índice 3 é a posição ou ordem do termo, né? Quando eu coloco esse 3 aqui, eu estou dizendo que esse termo, tá, é o sucessor do segundo e é o antecessor do quarto, porque ele fica na terceira posição. A ordem dele é 3, então ele antecede o quarto e sucede, vem depois do segundo, né? Inclusive, a gente pode dizer que existe uma função onde a flecha parte do índice e o índice é a posição ou ordem do termo e chega no valor do termo. Ora, numa função que a flecha parte do x e chega no f de x, a função é f. Numa função que a flecha parte do n e chega no a de n, a função é a. E se trata de uma progressão aritmética, esta função a, ela é uma função polinomial do primeiro grau.
ou função afim, fazendo com que a variável livre, que é a posição ou ordem do termo, e a variável dependente, que é o valor do termo, variem linearmente. Que a representação analítica dela, no plano cartesiano, será feita por pontos que estarão numa mesma reta. Sensacional. Ok, amigos? Ok? Mas vamos lá. Uma coisa que eu gostaria que vocês compreendessem muito bem era o seguinte: imagine aqui um edifício. Um edifício. Aqui estão os pilotis, o solo, o piso. E agora os andares. Primeiro andar, andar 1. Segundo andar, andar 2. Terceiro andar, andar 3. Quarto andar, andar 4. Quinto andar, andar 5. Sexto andar, andar 6. E sétimo andar, andar 7. Uma progressão aritmética, uma sequência, é análoga ao posicionamento desses andares. Tá? E o quanto você precisa subir ou descer para sair de um andar para o outro, a cada andar é uma razão. Então, para você sair do primeiro andar, sair do primeiro andar e chegar no quinto andar, você faz o quê? Sobe. Subir é o sentido positivo. Agora sobe quantos andares? Sobe quantos andares? Do primeiro para o segundo. Sobe um andar. Do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e finalmente do quarto para o quinto. Cada andar que você sobe é uma razão. Então, para você chegar no quinto andar, é igual a sair do primeiro e subir mais 1, 2, 3, 4 razões. Sensacional, é ou não? Agora vamos imaginar descendo. Para você sair do sétimo andar e chegar no segundo andar, se você entender isso, progressões aritméticas vai virar uma gracinha. Você precisa descer, que é o sentido negativo. Subir é o positivo, descer é o negativo. Agora você desce. Quantos andares? Você desce 1 do sétimo para o sexto, desce mais 1 do sexto para o quinto, desce mais 1 do quarto para o terceiro, desce mais 1 do terceiro para o segundo. Cada andar descido é uma razão subtraída. Menos R, menos R, menos R, menos R, menos R. Foram ao todo quantas? 5. Então, para chegar no segundo andar, é igual a sair do sétimo e descer
5 andares, 5 razões. Com isso, você está encontrando uma maneira de, partindo do valor de um termo, chegar ao valor de outro termo, tá? Você vai generalizar, você vai criar uma expressão para o termo geral. Vamos ver se vocês estão legais agora, se sabem andar de elevador direitinho. Se você quiser chegar no andar 12, pode ficar lá. O andar 12, para eu chegar nele, é igual a quê? Depende do andar que eu vou partir. Chegar no andar 12 é igual a partir do andar 4. Ora, se eu parto do 4º andar e quero chegar no andar 12, o andar 12 é igual a quê? A partir do 4º andar. Se você está no 4º andar e quer chegar no 12, você tem que subir. Então, mais. Subir quantos andares de 1 por 1? Do 4º para o 5º, do 5º para o 6º, do 6º para o 7º, do 7º para o 8º, do 8º para o 9º. 5. Do 9º para o 10º, do 10º para o 11º e do 11º para o 12º. Você tem que subir 8 andares. Então, chegar no 12º é igual a partir do 4º e subir 8 andares, 8 razões. Eu não sei se você notou uma coisa, esse é o valor que você quer chegar, é o que você quer. Esse é o valor de onde você parte. Então, onde você quer chegar é sempre igual a de onde você parte, mais, se for subir, uma certa quantidade de andares, uma certa quantidade de razões de 1 por 1. Esse número aqui, veja que coisa linda, meu amor. Esse número aqui que pode atrapalhar você, esse número é igual à posição de onde você parte, 12, menos a posição de onde você quer chegar, 4. Porque 12 menos 4 é igual a 8. Não é fácil? 12 menos 4 é igual a 8 e o 8 é a quantidade de andares que você sobe. Deixe-me ver se você ficou bonzão mesmo. Chegar no 30º andar, no andar 30, é igual a quê? Depende de onde parte. Se partir do andar 7, eu estou no 7º andar, quero chegar no 30º, eu tenho que subir. Mais quantas razões? 30 menos 7, 23. Não é fácil. Porque se eu estiver no 7º, mais uma razão, 8º, mais outra razão, 9º. Então, para eu chegar lá no 30º, eu vou ter que dar 23 passos, 23 subidas, 23 razões. Oh, meu Deus, era tão bom que essa aula fosse presencial. Vamos ver mais um. Chegar no andar 16 é igual a partir do andar 9. E aí? Mais, sabe dizer? Se você estiver no andar 9, vai ter que subir quantos andares para chegar no 16º? É isso que você disse. 7 mais 7 razões. Porque 16 menos 9 dá 7. Agora eu queria praticar isso bem rapidinho. É nesses momentos que a aula presencial nos faz muita falta, né? Olhe para cá. O 8º andar é igual ao primeiro.
Diga aí. Mais 7 razões. O mesmo andar oitavo é igual ao quinto. Diga aí. Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Mais 3 razões. O andar oitavo é igual ao décimo, o que está na 10ª posição, mas se eu estou no que está na 10ª posição e o que eu quero é o oitavo é igual ao décimo, descendo. 2 razões. E veja como é menos 2 mesmo aqui, porque 8 menos 10 é igual a menos 2. Moral da história: aquela fórmula que mandavam você decorar, fórmula do termo geral, é a maior bobagem do planeta. Se você quer chegar no andar que fica na posição N, é igual a quê? Depende de onde parte. Se partir do primeiro, aí você tem que adicionar uma certa quantidade de razões. Quantas razões? Do you remember? É a ordem de onde você quer chegar, menos a ordem de onde você parte. N menos 1. Aí essa é a fórmula do termo geral. Agora, essa é a fórmula do termo geral a partir do primeiro, né? Mas poderia, observe, ser a partir do segundo. Então, o andar N chegar no andar que fica na posição N é igual a A3 partindo do terceiro para chegar na posição N, partindo do terceiro ao invés de partir do primeiro, mais parêntese, vezes R. Quantas razões, quantos andares eu preciso subir se eu partir do terceiro para chegar no enésimo? N menos 3. Então o andar N é o andar 9 mais N menos 9 vezes R. O andar N é igual ao andar K mais N menos K vezes R. Facinho! Agora, se você procurar em todos os livros de matemática, ela sempre vai estar escrita dessa maneira, em função do primeiro andar, usando o primeiro termo como termo de partida. E essa é a posição do termo de chegada. Mas nada impediria que o termo de partida estivesse em qualquer posição da sequência. Se estiver na terceira posição, N menos 3. Nona posição, N menos 9. Posição K, N menos K. Sensacional. Agora, voltando para aqui, nessa função A, variável livre, que fica no eixo das abscissas, N, a posição do termo. Variável dependente, A de N, o valor do termo. Aí veja que coisa sensacional. Como a gente sabe? Olhe para aqui. Veja que coisa linda, viu? Por incrível que pareça, isso aqui é a lei de formação de uma função. E professor, meu filho, nunca lhe disseram não. Veja só. O que é isso? É o valor do termo. E esse valor do termo depende de N.
da posição dele. Então é um A de N. Quando eu digo assim, A7, é a mesma coisa que A de 7. Porque o valor desse termo depende da posição que ele está, da sétima posição. Se fosse outra posição, sexta, quinta, quarta, o valor seria outro. Aí o A de N é igual a A1 mais, elimina o parêntese, R vezes N, menos R vezes 1. E R vezes 1 é R. Então, esse A de N é igual a um parâmetro R multiplicado pela variável livre N, R de N, mais outro parâmetro. Esse outro parâmetro é o primeiro menos R, é A1 menos R. Então, você tem uma função que a variável dependente é igual a um parâmetro vezes a variável livre mais outro parâmetro. Comparando, se ao invés de A fosse F e ao invés de N fosse X, ficaria F de X, ficaria F de X, F de X igual a R vezes X mais esse A1 menos R, que não são variáveis, então isso aqui tudinho é um parâmetro só, um certo B. E se ela é F de X igual a Rx mais B, isso é uma função polinomial do primeiro grau, onde o coeficiente angular, a taxa de variação da função, o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta, a declividade da reta é a razão. Que se for positiva, a reta ascende e a função cresce. O valor do termo cresce. Que se for negativo, o coeficiente angular, a taxa de variação da função, o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta, né, a declividade da reta for negativa, a reta descende, a função decresce. Os valores do termo vão decrescendo de acordo com a posição deles. E o coeficiente linear, que é a ordenada do ponto onde da reta, né, a parte fixa da função, o termo independente da lei de formação do polinômio, tá certo? É a diferença entre o primeiro termo, o valor do primeiro termo e a razão. Né? Sensacional. Isso vai fazer com que, olha que beleza, você tenha o seguinte: se essa razão for positiva, a PA é crescente. Se a razão for negativa, a PA é decrescente, a progressão aritmética é decrescente, e se a razão for zero, deixa de ser uma função polinomial do primeiro grau. Né? Vai desaparecer esse termo, fica f de x igual a um parâmetro. A progressão aritmética é constante. Não é? Então nós teremos três configurações. Uma configuração é assim: no eixo das abscissas, a ordem do termo, a posição. No eixo das ordenadas, o valor. Se a reta for ascendente, a razão, o coeficiente angular da reta, é positivo. Então você tem uma PA, progressão aritmética, crescente. Agora o gráfico não é a reta. São alguns pontos que estão na reta. Eles têm que estar na reta para obedecer à lei de formação. Por quê? Porque como esse N é a posição do termo,
É a ordem do termo, só pode ser 1, 2, 3. Então, por exemplo, esse ponto aqui. Oh, meu Deus. O lápis azul está uma vergonha. Se esse ponto aqui tiver abscissa 1, quer dizer que esse ponto corresponde ao primeiro termo, o termo que está na primeira posição. Aí a ordenada dele vai ser o A1, que é o valor do primeiro termo. Certo? Esse ponto aqui tiver abscissa 2. Essa abscissa é para você saber que ele está falando do segundo termo, que é o sucessor do primeiro. É o termo que o primeiro antecede. Aí a ordenada onde a flecha chega é o valor do segundo termo. Então, por exemplo, se eu tiver uma progressão geométrica, aritmética, representada por uma reta assim, e aqui o ponto que tem a abscissa 4 tiver ordenada 9, isso é para eu saber que o quarto termo, o A4, vale 9. O termo que está na quarta posição vale 9. Evidentemente é uma função discreta, de variável discreta, né? Porque as flechas só podem partir de números naturais não nulos, porque a posição do termo é um natural não nulo. Agora, o valor do termo pode ser qualquer número real. Maravilhoso. A segunda possível configuração, Gustavo Moreira hoje está dando um show de filmagem. Por sinal, nas aulas de logaritmo foram 3 vídeos sem áudio. Eu e Gustavo vamos refilmar, viu, gente? Outra configuração possível seria assim, não é? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas e a reta ser descendente. Se a reta é descendente, a razão é negativa, porque a razão é o coeficiente angular, é o número que multiplica a variável livre. É a taxa de variação da função. Aí você vai ter uma progressão aritmética decrescente. A flecha parte da posição do termo e chega no valor do termo. Então, se o ponto que tem a abscissa 1, que é para saber que é o primeiro termo, a ordenada dele é A índice 1, que é o valor do primeiro termo. O ponto que tem a abscissa 2, que é para você saber que se trata do segundo termo, a ordenada dele é A índice 2, que é o valor do segundo termo. Veja que quanto maior for a posição, a ordem do termo, menor é o seu valor. Por isso que a progressão aritmética é decrescente. Agora, se a razão for zero, vai desaparecer esse termo, vai ficar só a parte fixa. Aí, qualquer que seja a posição do termo, o valor vai ser sempre o mesmo, tá? Se a razão for zero, aí a função vai ser uma função constante. Se a razão for zero, aí a progressão aritmética é constante. Se esse ponto tiver abscissa 1, que é para saber que é o primeiro termo, o valor desse primeiro termo é o A
índice 1. Aí um ponto que tem abscissa 2, o valor do segundo termo é igual ao valor do primeiro termo. O valor do terceiro termo é igual ao valor do primeiro e do segundo termo, e assim sucessivamente. Espero que todos vocês tenham entendido muito bem. Vamos ver mais um exemplozinho aqui. Bora, não custa nada. Não custa nada. Vamos aqui, amigo Gustavo. Cadê minha flanela, minha toalha vermelha, que é meu apagador? Meu Deus. Sumiu, evaporou. Cadê? Oxê. A toalha vermelha. Então vamos com o apagador mesmo. É porque eu gosto de apagar com a toalha. Veja só. Veja só. Imagine que você tem a seguinte progressão aritmética, em que o primeiro termo seja 4, o valor dele é 4, e a posição dele, o n, é 1, né? Aí se eu quero que a razão seja 2, aí o segundo termo é 6, o terceiro termo é 8, o quarto termo é 10, e assim sucessivamente, tá certo? Aí quem seria, por exemplo, o 13º termo, o valor dele? Se você quiser calcular o 13º termo a partir do primeiro, é só pegar o primeiro mais 12 razões, ou o segundo mais 11 razões, ou o oitavo mais 10 razões, ou o quarto mais 9 razões. Por exemplo, a partir do oitavo, a partir do terceiro, porque o valor do terceiro termo, o termo que está na posição 3, é 8. Então esse A13, onde você quer chegar, é igual ao A3 mais, para chegar no 13º, partindo do terceiro, você tem que avançar 10 razões, não é? 13 menos 3 mais 10 razões. Aí fica o A13, o valor do termo que fica na 13ª posição, é igual a 8, que é o valor do termo que está na terceira posição. Se eu estou na terceira e quero ir para a 13ª, eu subo 10, mais 10 vezes a razão, que é 2. Então, o valor do 13º termo, como 10 vezes 2, é 20, 8 mais 20, 28. Né? No diagrama sagital, isso quer dizer que a flecha que parte do 1 chega no 4, porque o valor do primeiro termo é 4. A flecha que parte do 2 chega no 6. A flecha que parte do 3 chega no primeiro termo, segundo, terceiro, chega no 8. E você acabou de descobrir que a flecha que parte do 13, porque a variável livre é n, é a posição do termo, 13ª, chega no 28, porque a variável dependente onde a flecha chega é o A de n. Não é verdade? Analiticamente, no plano cartesiano, como seria isso? Seria assim, ó. Eixo das ordenadas eixo das abscissas, a variável livre é a posição do termo, a variável dependente é o valor do termo, e como a razão é 2, a razão é positiva, a reta é ascendente,
a razão é 2, a taxa de variação é positiva, a inclinação da reta é positiva, essa PA é crescente. Né? E vamos usar só essas flechinhas que tem aqui. O ponto que tem abscissa 1 tem ordenada 4, a flecha que parte do 1 chega no 4. O ponto que tem abscissa 2 tem ordenada 6. Né? O ponto que tem abscissa 3 tem ordenada 8. E você calculou que o ponto que tem abscissa 13, que é o termo que fica na 13ª posição, tem ordenada 28, tá? Aqui é a posição, 13º termo, N igual a 13, e aqui é o valor do termo. O A 13 vale 28. Agora vamos fazer uma pausa. Recomendo a vocês que assistam esse vídeo pelo menos umas 3 vezes